Hoje nós vamos falar sobre os hábitos para construir uma família saudável. Quais são eles? À luz das Escrituras. Nós vamos começar lendo um versículo bíblico que está em Jeremias capítulo 2, versículo 4. Jeremias capítulo 2, versículo 4, estará projetado ali também para o seu acompanhamento. Assim dizem as Sagradas Escrituras: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Falemos com Deus mais uma vez, vamos orar. Deus bondoso, gracioso, o Senhor nos visita, Deus, com a Tua presença. É tão bom louvar o Senhor, e o Senhor se manifesta no meio dos louvores. Nós nos alegramos, nós sentimos quando cantamos as canções, sejam elas para celebrar, para agradecer, para afirmar, ó Deus amado, que o Senhor é para nós. Mas esse tempo, ó Deus, agora especial, nós estamos aqui para nos quedarmos aos Teus pés e refletirmos sobre os preceitos da Palavra de Deus para as nossas vidas. Então, Pai, nós suplicamos que o Senhor seja mais uma vez gracioso para conosco e nos abençoe. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, o Senhor se manifeste através dos teus ensinamentos, dos princípios, dos textos bíblicos que serão trazidos à luz, à tona nessa noite. Ensina-nos quais são os hábitos de uma família saudável e nos ajude a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Em nome e para a glória do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, o texto que nós lemos: ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Podemos começar perguntando: o que caracteriza uma família com hábitos saudáveis? Quais são as suas características? E nessa semana eu fiz uma pesquisa intensiva ou extensiva. Quando estava preparando essa ministração dessa noite, fui a vários sites na internet, pesquisando aqui e ali, tentando traçar o perfil de uma família que tem hábitos saudáveis. Pesquisei muitos artigos dos mais variados autores e fiz uma miscelânea, pinçando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, tanto que nem vou citar fontes aqui, porque foram de tantos lugares, e elenquei 10 desses hábitos que podem ser considerados hábitos de uma família saudável. Então vamos lá, não vai aparecer ali, vou passar muito rapidamente, porque isso aqui não é o nosso interesse principal nessa noite. Mas vamos lá, hábitos de uma família saudável. Primeiro, não poderia ser diferente, é ter uma alimentação saudável. Não tem como. Chega de comer torresmo e toicinho. Você é do tempo do torresmo e toicinho? Coisa boa. Hoje em dia nem tem mais isso praticamente, né? Mas tem tanta porcaria por aí que a gente fica ingerindo. Então, ter uma alimentação saudável é o primeiro hábito. O segundo é valorizar e respeitar o momento das refeições. Como isso é difícil nos nossos dias. Antigamente a gente sentava todo mundo junto, né? Você ia lá na casa da sua avó, aquela bagunça santa, mas todo mundo sentava ao mesmo tempo, né? Fazia oração, sentavam juntos, comiam, celebravam. Hoje, bem difícil de fazer isso por causa do ritmo que nós vivemos, das demandas familiares.
Terceiro é praticar exercícios. Quem aqui gosta de praticar exercício? Levante a mão para eu ver, só para mexer um pouquinho com vocês. Tem bastante gente que gosta. Agora eu pergunto, você gosta e faz? Né? E eu nem vou perguntar para aqueles que dizem que não gostam, né? Porque daí complica o negócio. Olha, praticar exercício, e aí o pessoal diz assim, de preferência juntos, já que nós estamos falando de família. Mas aí fica difícil, que a minha esposa sai correr e ela corre 10 quilômetros tranquilo, ela fez isso na sexta-feira passada. E se eu for junto com ela, eu vou passar vergonha. Mas eles falam, de preferência juntos. 4, não levar eletrônicos para a mesa. Esse é o hábito de uma família saudável, viu, gente? É difícil isso. Eu digo por mim, é difícil. A gente que é pastor acha que o mundo não vai sobreviver sem a gente. Tá? Então, se eu ficar 5 minutos sem verificar o WhatsApp, alguém pode ter um problema, né? E se eu não responder rapidinho. Mas nós temos essa síndrome de Messias, de super-homem, né? Então, olha, isso deveria ser lei, esse negócio de não levar eletrônicos para a mesa. 5, brincar juntos é um hábito de uma família saudável. Divertir-se, rolar na grama, coisas assim. 6, ter um período de sono bom e suficiente. Esse é um hábito de uma família saudável. E há estudos que comprovam, e não só estudos, isso aí na prática a gente vê que nós dormimos cada vez menos. Gente, nós não somos girafas. Certa vez estava visitando o zoológico de Curitiba e estava lá o tratador tratando a girafa e estava contando um pouquinho sobre os hábitos da girafa, e ele disse que a girafa dorme apenas 2 horas por noite, ou 2 horas no período de 24 horas. Nós não somos girafas, nós temos que dormir bem. O 7º hábito de uma família saudável é comunicar-se bem. Mas comunicar-se mesmo, conversar ao estilo antigo, no tete a tete, frente a frente. 8º é passar tempo juntos ao ar livre. Sair para fora, tá? Me perdoe aí o erro de português. Sair lá fora, ir para a beira-mar, ir para as praias maravilhosas, paradisíacas que nós temos aqui. Não ficar fechado, 4 paredes, dentro de redomas que nós vivemos nos nossos dias. Gostei desse 9. É não ficar com muita fome. Amém. Quem falou amém aí foi o Daniel. Não ficar com muita fome é um hábito saudável. Nossa, tenha sempre à mão alguma coisa para tapear a fome. E agora eu quero falar aí para as mulheres. Mulher, não deixe o seu marido com fome. Homem com fome é um perigo. Não deixe seu filho com fome. Às vezes tem mães que deixam os filhos com fome. As mulheres demoram para preparar comida, né? Não é o caso da minha mulher, viu, gente? Mas não deixe, não ficar com muita fome. Esse é um hábito de uma família saudável. E o 10º, veja só esse aqui, que interessante, é não irritar a esposa ou a mãe. Então, esse é um hábito de uma família saudável. Não irrite a esposa, não irrite a mãe. Isso é fundamental para a harmonia e saúde do seu lar, né? Com a mulher de bom humor, com a esposa, com a mãe de bom humor, aí as coisas dão certo e o lar fica saudável, todo mundo sai ganhando. 10 coisas. Isso é que os especialistas, teriam tantas outras coisas, né? Os artigos, os autores, as revistas dizem que são dicas boas que certamente podem contribuir para a saúde da nossa família, podem ser aproveitadas por nós. Mas digo nessa noite, repetindo o que já disse na semana passada, o nosso interesse principal é abordar a questão da saúde espiritual da família. Quando nós propomos esse tema, Fit Family, é só para chamar a sua atenção para algo espiritual, para a saúde espiritual da família.
E nessa noite então nós temos que perguntar: quais são os hábitos de uma família espiritualmente saudável? Esse é o nosso interesse nessa noite. Ou melhor, que hábitos a família precisa ter para ser espiritualmente saudável? Quais os hábitos que a família precisa ter? E eu quero destacar nessa noite 3, fazendo alguns recortes bíblicos, como a gente tem feito, pensando algumas porções das Sagradas Escrituras, alguns episódios, para nós aprendermos juntos. Mas o primeiro nós vamos tirar exatamente do texto que nós lemos no início. Então, o primeiro hábito de uma família saudável é que a família deve ter o hábito de ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa, queridos. Como construir uma família saudável? Ou para a família ser saudável, ela deve ter o hábito de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor, é o texto que nós lemos: ó casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Ouvir a palavra do Senhor, todas as famílias, é o que o texto está dizendo. O profeta Jeremias, aqui nesse texto, dirige uma exortação à casa de Israel. O povo de Israel, um povo que tinha sido escolhido por Deus, um povo que tinha testemunhado grandes milagres. Nós lemos a história do povo de Israel, das Escrituras, nós lemos que eles tinham testemunhado grandes milagres. Um povo que tinha sido alvo de grandes bênçãos de Deus, providências extraordinárias de Deus. Um povo que amava o Senhor, sim, amava o Senhor. Um povo que era consagrado ao Senhor, sim, Israel foi consagrado ao Senhor. Mas infelizmente um povo que tinha se desviado do Senhor, um povo que tinha esquecido do Senhor, um povo que tinha se rebelado contra o Senhor, um povo que tinha deixado de desenvolver hábitos santos. Então, ao identificar essa situação caótica em que o povo de Israel estava vivendo e por conseguinte as famílias estavam vivendo também, Deus envia uma palavra endereçada àquele povo através do seu profeta, o profeta Jeremias. Ele começa dizendo: ouvi a palavra do Senhor, mas ele segue dizendo assim, não vai aparecer ali, mas quero que você preste atenção: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Essa é a exortação que vem da parte de Deus. É Deus dizendo ao povo assim: olha, que injustiça os vossos pais acharam em mim, para se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Era isso que tinha acontecido com o povo de Israel. Eles tinham deixado de ouvir a palavra de Deus, eles tinham ido após outros deuses, após a nulidade dos ídolos, é o que diz aqui a palavra de Deus. E por deixar de obedecer, de ouvir e obedecer a palavra de Deus, então o povo havia transigido e se afastado. E agora então Deus está indo novamente para eles e dizendo: é hora de voltar, é hora de ouvir, é hora de obedecer, ó família, ó casa de Israel. O chamado era para que as famílias de Israel voltassem a ter hábitos saudáveis e santos. E eu pergunto: como estamos hoje? Eu estou descrevendo aqui a situação lá, daquele tempo, daquele período, do profeta Jeremias. A palavra que ele recebe de Deus, e ele então traz ao povo. Mas eu pergunto: e como estamos hoje? Penso que não estamos numa situação muito diferente daquela que eles estavam vivendo naquele tempo. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus, voltar a ouvir a palavra de Deus para termos hábitos santos.
Então, um grande desafio para as famílias atuais, queridos, é ouvir a palavra do Senhor. E é claro que está implícito aqui não apenas a questão do ouvir com os ouvidos, mas é a necessidade de ouvir com os ouvidos e reagir com as atitudes práticas na nossa vida, na nossa dinâmica familiar, no nosso contexto de família, e ser uma família santa, ser uma família de Deus. Então esse é o primeiro hábito da família saudável, é ouvir a palavra de Deus, voltar a ouvir a palavra de Deus, ouvir e praticar. Há uma frase que vai aparecer ali, quero que você acompanhe comigo. O hábito mais saudável que uma família pode ter e que vai realmente fazer diferença é obedecer a palavra de Deus. Esse é o hábito que vai, de fato, mudar a sua família. É ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quais são os hábitos de uma família saudável? Que hábitos uma família saudável deve ter? Em segundo lugar, queridos, nós vamos dizer que a família deve ter o hábito de vestir a armadura de Deus. Para ser saudável, a família deve ter o hábito de vestir a armadura de Deus. Se você quiser procurar e achar e acompanhar a leitura de um texto bíblico que é Efésios 6, do 10 ao 18, nós vamos ler. Se não, pode acompanhar a leitura. Efésios 6, de 10 a 18, que é o texto que exatamente fala sobre a armadura de Deus. E diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, preste atenção aí, querido, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, diz a Bíblia, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o texto. Para se ter uma vida saudável, é preciso travar uma verdadeira guerra, queridos, porque o mundo não é saudável. Então, para se ter uma vida saudável, é preciso travar uma verdadeira guerra, uma guerra contra a tendência ao fast food, que tomou conta do nosso mundo, uma guerra contra junk food, que é um conceito de comer porcaria, que está muito presente nos nossos dias, uma guerra contra a preguiça para se exercitar, uma guerra contra o sedentarismo, que é uma marca dos nossos dias, uma guerra contra a balança, uma guerra contra a gula, também é um pecado que a Bíblia traz lá como as obras da carne em Gálatas 6. Uma guerra, querido. E eu estou falando isso na dimensão secular, mas na dimensão espiritual não é diferente. Também precisamos travar uma guerra. Há uma guerra espiritual acontecendo, nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós perdemos essa guerra simplesmente porque nós não discernimos a existência dessa guerra, nós não cremos que ela é real, que ela é verdadeira. É preciso entender que o diabo quer destruir a nossa casa. Não quero
assustar você, amedrontar você, querido, mas eu quero advertir, admoestar sobre uma possibilidade real. O diabo quer destruir a nossa casa. Ele veio exatamente para fazer 3 coisas definidas lá em João capítulo 10:10. Quais são elas? O diabo veio para, o ladrão, a Bíblia diz, veio para matar, roubar e destruir. E deixa eu dizer uma coisa, querido, isso inclui a sua família. O diabo veio para matar, roubar e destruir, isso inclui a sua família. Mas uma coisa bem visível de uns tempos para cá é que está todo mundo querendo se vestir bem. Até um tempo atrás, as pessoas não estavam muito aí para esse negócio de se vestir. Vestir de qualquer jeito. Mas hoje nós queremos nos apresentar bem. Valorizamos as grandes marcas, né? Quando a gente vai comprar uma coisa, a gente já olha, nossa, será que tem aquele símbolozinho tal e tal? Faz diferença para nós. Desejamos andar sempre bem vestidos. Essa é uma realidade dos nossos dias. E eu digo para você que não é pecado se vestir bem. É bonito, é bom, é saudável. Sabe qual é o problema? O problema é vestir o corpo com as melhores marcas e andar nu espiritualmente. E andar maltrapilho espiritualmente. A questão é, o que você tem vestido espiritualmente? Porque para que sejamos espiritualmente fortes e saudáveis, precisamos nos vestir com a armadura de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nesse momento, aplicando esse texto tão extraordinário que Paulo traz quando escreve a carta aos Efésios, que nós acabamos de ler, aplicando o contexto familiar nessa noite. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, quer se vestir bem para vencer as batalhas familiares? Utilize essas vestes que vão aparecer ali, que estão no texto. Vamos dar uma olhada rápida em cada uma delas. Primeiro, utilize uma coisa chamada cinturão da verdade. Vai fazer toda a diferença. É um hábito saudável para a sua família colocar o cinturão da verdade. O que significa isso, querido? Que cada membro da família precisa se apegar à verdade de Deus e não às mentiras do diabo. Colocar o cinturão da verdade significa ter uma vida autêntica no lar. Tenha sinceridade, seja autêntico. Viva uma vida livre de simulação e de máscaras, de enganação. Livre-se dos pontos obscuros. Há muitos pontos obscuros que às vezes complicam a dinâmica, complicam a vida do lar. Quando o marido tem coisa a esconder, quando a mulher tem coisa a esconder, quando o filho tem coisa a esconder do pai, quando o pai tem coisa a esconder, quando os pais têm coisa a esconder dos seus filhos, significa que a família não está usando, não está se cingindo com a verdade, ela está sendo fundamentada na falsidade. A família precisa estar embasada na verdade. Meus queridos, eu estou falando que há uma batalha espiritual, e a batalha espiritual só é vencida quando você tem ou vive pautado pelos princípios da verdade. Esses dias eu estava falando sobre isso aqui na escola dominical. Eu contei um negócio que é até engraçado, é cômico se não fosse trágico, mas essas questões de possessões demoníacas, a história é que uma vez um pastor foi chamado para expulsar um demônio, e eu estava exatamente explicando essa questão de você ser pautado na verdade, você não ter pontos obscuros. E aí quando o pastor chegou lá para expulsar o demônio, quando ele pisou na porta, o Oswaldo até lembrou da história,
a pessoa que estava endemoniada disse assim: sai daqui, seu tomador de pinga. Então já revelou ali um problema em relação ao pastor, e o diabo desdenhou do pastor. Sai daqui, seu tomador de pinga. Ao pastor só restava se arrepender e mudar de vida. Mas a verdade, queridos, a verdade é fundamental para a construção de uma família saudável. Mas tem mais, estamos falando de vestimenta aqui da armadura de Deus. A segunda é a couraça da justiça. Todos os membros da família precisam viver de forma justa e de forma pura. A equidade precisa reinar no lar e não a iniquidade. Quando a equidade está reinando no nosso lar e não a iniquidade, então nós estamos vestindo da couraça da justiça. Colocar a couraça da justiça, queridos, é se manter íntegro numa sociedade que é corrupta, num mundo cheio de esquemas podres e fraudulentos. A família cristã precisa se manter pura e diferente das demais, das famílias do mundo, em todo o seu procedimento. Por isso é preciso vestir a couraça da justiça. Mas tem mais, a Bíblia fala sobre o calçado do Evangelho. Tem um calçado melhor do que a Nike, da Adidas, é o calçado do Evangelho. Toda a família precisa calçar os pés com o Evangelho da paz, com a boa nova de Deus. Isso significa, essa questão de calçar os pés, pés tem essa simbologia, né, que eles nos levam, nos movimentam. Então, calçar os pés com o Evangelho da paz significa ter prontidão, firmeza para viver segundo o Evangelho. É andar sob a direção do Evangelho. Isso é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Mas é também ter como família disposição para compartilhar o Evangelho com outros. É deixar o Evangelho impregnar a nossa casa de tal forma que toda a nossa vida está centrada no Evangelho. E aquilo que não é Evangelho, que não glorifica a Deus, vai ser deixado de fora. Isso é calçar os pés com a preparação do Evangelho. Mas tem mais. Se quer equipar a sua família, também põe o escudo da fé. Equipe a sua família com o escudo da fé. O escudo é um instrumento de proteção. E aqui nesse contexto significa ter confiança em Deus, aplicando essa realidade à família, confiança de que Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus é o provedor de todas as coisas. É a condução da nossa vida baseada na convicção de que Deus é soberano, de que nada refoge ao seu poder, de que Ele tem o controle da nossa vida e da nossa história em suas mãos. É a confiança de que Deus vai proteger o nosso lar. Todos na família precisam estar vestidos com o escudo da fé. Mas há também o capacete da salvação. Toda família precisa colocar o capacete da salvação. Algumas explicações muito interessantes sobre essa questão do capacete. O que é ligado à questão do capacete, à questão da salvação? Porque ambos têm a ver com coisas vitais. Capacete protege o quê? A cabeça. A cabeça, se a cabeça for atingida, a pessoa, em contexto de guerra, que é o contexto que Paulo escreve aqui, o soldado estava morto. Por isso é preciso proteger a cabeça. Por que ele linka essa questão do capacete com a salvação? Porque a salvação é uma coisa vital, queridos. É a coisa mais importante da nossa vida, é a coisa mais importante da nossa família. O capacete protege a cabeça. Esse órgão, se fosse atingido, significaria morte. E utilizar o capacete da salvação, então, no contexto da família, é ter a certeza de que todos os membros têm a sua salvação e a sua vida eterna garantida. E este é o grande objetivo das nossas vidas. Mas
espada do Espírito. Deixa eu voltar um pouco. Quando eu falei o grande objetivo, eu tenho falado aqui, você tem me ouvido falar sobre isso, porque parece que nos nossos dias, o grande objetivo das famílias é fazer os filhos passar no vestibular e pegar um canudo e dizer, formei na faculdade, como se tivessem cumprido o seu grande propósito nessa vida. Há propósitos espirituais que são muito mais importantes. E a salvação da família, com certeza, é muito mais importante do que um diploma na universidade. Não que o diploma não seja importante, não estou minimizando isso. Mas quando se olha isso à luz das coisas espirituais, queridos, há uma coisa mais importante. Por isso nós precisamos apresentar o plano de salvação à nossa família. Nós precisamos conduzir nossa família ao altar de Deus, ao Senhor, a Jesus Cristo. Ouvi certa vez também um pastor dizer algo que me chamou a atenção. A mãe chegou desesperada para ele e disse assim: pastor, eu levei o meu filho à igreja durante todos esses anos e agora ele se desviou. E o pastor disse assim: exatamente, o problema está na frase que você usou. Você levou seu filho à igreja, mas você não conduziu seu filho a Cristo. E conduzir o filho a Cristo, conduzir a nossa família a Cristo tem a ver com esse capacete da salvação. Mas tem mais um item aí, né? Que é exatamente a espada do Espírito. Cada membro da família precisa utilizar a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito, senão a palavra de Deus? Então, utilizando a espada do Espírito, nós poderemos defender a família, e não apenas defender a família dos ataques do inimigo, mas também romper barreiras rumo à vitória familiar. Com a palavra de Deus afugentaremos o mal. Foi essa a experiência de Jesus, depois ao ser tentado no deserto. Quando o diabo tentava, ele dizia assim: está escrito. E com a palavra ele vencia o diabo. Com a palavra de Deus nós venceremos o inimigo, querido. Paulo usa essas 6 coisas, mas aí como se fosse um fechamento, uma conclusão. Ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para fechar essa questão da armadura de Deus, ele fala sobre a oração. E nós precisamos entender quão importante é a oração no contexto da família. Orar pela nossa família, levar a nossa família ao altar de Deus. Por isso eu digo, querido, participe de todo momento de oração que você tiver oportunidade. Nós temos reunião de oração aqui. Vou ligar hoje, o Silvio falou sobre oração de manhã hoje, né? A oração traz o avivamento. Agora eu quero falar sobre esse aspecto de que a oração resolve os problemas do lar, querido. Venha colocar sua família no altar de Deus. Venha se debruçar na presença do Senhor. Isso vai fazer diferença pelo seu lar, pela sua casa. E já estamos ligando com o terceiro e último ensino principal dessa noite. Então nós vamos dizer em terceiro lugar que a família deve ter o hábito de acionar o poder de Deus. Já falamos sobre o hábito de ouvir a voz, a palavra de Deus. Já falamos sobre o hábito de vestir a armadura de Deus. Mas vamos agora terminar falando sobre o hábito de acionar o poder de Deus. Vamos observar um texto da palavra de Deus que vai aparecer ali. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Que é Marcos 9, 20 a 25. Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Terceiro hábito saudável, terceiro hábito de uma família saudável é o de acionar o poder de Deus. Então nós temos aqui nesse texto que lemos agora uma família em situação muito difícil,
uma família em situação de risco. Há um filho possuído por um espírito maligno, há uma crise instalada na família, há uma dor no coração do pai por conta do sofrimento do filho, há uma situação que os médicos não conseguem resolver, há um problema que os religiosos não conseguem pôr fim, há uma dificuldade que só Jesus pode solucionar. O poder de Deus precisava ser acionado. Então o pai, desesperado, diz o texto, vai até a presença de Jesus e ele diz: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se pode alguma coisa, Jesus, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então eu pergunto, olhando agora para a sua família, para a nossa família, há alguma situação difícil na sua família? Na sua família há algum problema insolúvel, está lá dentro do seu lar? Na sua família há complicações extremas? Na sua família há rupturas definitivas? Então o que eu quero dizer nessa noite, querido, em nome de Jesus, é: desenvolva o hábito de acionar o poder de Deus. Vá para o altar de Deus, aqui novamente entra a oração, não tem como fugir disso. Permaneça diante do trono da graça, conforme diz Hebreus 4,16, para que você ache socorro em ocasião oportuna. É difícil, você olha assim, é difícil, você não conhece, pastor, o meu problema. É difícil, mas é possível, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo já dizia: quando eu sou fraco, então que sou forte. É possível porque a graça de Deus se manifesta de uma maneira extraordinária nos lugares mais inimagináveis e áridos possíveis. É possível porque o milagre de Deus se configura nas situações imutáveis. É possível, queridos, porque o poder de Deus transforma as situações impossíveis em possíveis. O que Deus pode fazer por sua casa? Quero citar alguns versículos. Deus pode derramar amor na sua casa. Você precisa crer nisso. Você acha que o amor acabou, foi embora. Deus pode derramar amor. Quando nós lemos a Bíblia diz assim, que Deus derrama amor no nosso coração, através do Espírito Santo. O que Deus pode fazer para a sua casa? Deus pode promover paz. Quando Jesus está falando aos discípulos, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele pode fazer isso no seu lar. O que Deus pode fazer na sua casa? Ele pode produzir curas. Em Êxodo 15, 26, nós temos uma palavra que diz assim: eu sou o Senhor que te sara. O que Deus pode fazer para a sua casa? Deus tem o poder para fazer o impossível. O texto que nós lemos está destacado lá: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu quero terminar contando uma experiência que eu vivi, uma experiência ministerial muito intensa. Quando eu começo a contar as coisas, eu já, às vezes, não consigo me lembrar. Será que eu já contei? Será que eu já falei? Mas se eu já contei, você já ouviu, então ouça de novo, tá? Mas eu tinha acabado de celebrar um casamento. Casamento é coisa boa, né? Coisa alegre, festiva. Então eu e meu pastor auxiliar tínhamos celebrado um casamento. É uma sexta-feira. Nós saímos da igreja onde tinha sido realizado o casamento e fomos para a recepção. A recepção é um lugar que eu sempre gostei muito de ir, lá em Ponta Grossa, que era um buffet onde tinha uma comida maravilhosa. Nós estávamos lá, sentamos juntos com os nossos amigos, conversa vai, conversa vem. De repente o celular tocou. Naquele tempo não tinha WhatsApp, as pessoas ligavam mesmo. O celular tocou, eu atendi. Era um pai desesperado, porque ele disse: pastora, minha filha, não sei o que aconteceu com ela, mas ela teve um ataque, um surto, ele não sabia explicar, e ela quebrou tudo aqui em casa, tudo, não tem nada no lugar, e eu preciso que o senhor venha aqui.
A Manuela é esposa de pastor, já sabe bem disso, né? Já está acostumada. Então, ficaram ela lá e a outra esposa de pastor, e nós dois saímos. Fomos correndo tudo lá para aquele lugar, para aquela casa que inclusive era longe de onde nós estávamos. E nós chegamos e encontramos uma cena de pós-guerra, queridos. Parecia aquelas cenas que a gente vê aí quando vê aquelas casas, né, que foram destruídas. Estava assim a situação. A família toda ali assim, sentada, não tinha coragem nem de olhar um para a cara do outro, todos chorando, sem saber por onde começar. E nós chegamos ali, e pastores também chegam e não sabem por onde começar. Qual que é a primeira palavra que eu digo aqui? Qual que é o primeiro passo para resolver essa situação? Mas o fato é, queridos, eu estou falando sobre acionar o poder de Deus. E nós fomos conversando, nós fomos aconselhando, nós fomos lendo a palavra, nós fomos orando. E ao final daquele momento ali, nós pudemos, pelo menos, vislumbrar uma ponta de esperança. Já havia perdão, já havia entendimento. Ia ser difícil de arrumar a casa, mas ia ser mais difícil de consertar as destruições do coração, das emoções. Mas nós vimos aquela família ser restaurada, porque o poder de Deus agiu naquela casa. Você deve ficar curioso, nós fomos embora, ainda deu tempo de pegar o mignon com molho madeira. Graças a Deus que a noiva demorou nas fotos, coisas assim, né? Mas o fato é que nós vimos a obra de Deus sendo realizada, o conserto de Deus sendo disponibilizado, onde parecia não ter solução, não ter jeito, mas Deus agiu. Então aprenda isso, aprenda um hábito saudável, muito mais importante do que aqueles que eu falei lá no início. Acione o poder de Deus. Não importa se você acha que já não tem mais jeito, acione o poder de Deus. Isso vai trazer transformação, mudança ao seu lar. Finalizando e relembrando, queridos, 3 hábitos que vão trazer saúde à sua família. Ouça a palavra de Deus. Vista a armadura de Deus, fique preparado e acione, olhe para cima, acione o maior poder do mundo que está à sua disposição, que é o poder de Deus. Amém?